O jogo foi a cara dos técnicos brasileiros. Eu entro em campo com qual propósito? Independentemente de eu ter um bom elenco, de estar desfalcado ou completo. Flamengo desfalcado, Atlético completo. O Atlético fora, Flamengo em casa, com a torcida apoiando e muito, né? A torcida apoiou pra caramba, o tempo todo. Né? Então você tem ali uma situação que pontos positivos e negativos para um e para outro. Né? E aí você vê o quê? Bem, eu quero fazer um gol e depois eu vou me defender. Essa é a proposta dos dois. Se tivesse que colocar junto com a escalação na súmula ali, estratégia, tivesse 3 linhas, estratégia. Os dois colocariam a mesma estratégia. Marcar um gol, sabe-se lá como, e me defender com unhas e dentes, para contra-atacar. Né? E foi isso. Aí o Flamengo faz um gol na única jogada criada durante o primeiro tempo, né? Uma jogada que evidenciou também os problemas decorrentes da tal marcação individual, por perseguições individuais, como gostam de falar os colegas aí, né? Do senhor Cuca, e que gera toda aquela lambança. Tem isso, o pessoal fala muito de perseguições. Pois é, aí o que acontece? O Alain, ele persegue ele persegue o Gabriel. O Arana persegue o Everton Ribeiro. E o Isla não é perseguido por ninguém, porque o Keno abandonou o Isla. Aí o Arão faz um lançamento sem nenhuma pressão em cima dele, ninguém marca o Arão. Cara, o Arão recua no meio dos zagueiros para fazer o quê? Para fazer a saída de bola. Ele virou zagueiro na temporada passada por isso, para fazer a saída de bola. Ele recua no meio do Léo Pereira, do Gustavo Henrique, para fazer o quê? A saída de bola. Ele não está pressionado, ele vê o Isla sozinho, ele lança bem, ele mete a bola no pé do Isla. O Isla já domina, joga para o Bruno Henrique. Sozinho o Isla. Cadê o Keno? Não acompanhou, ninguém acompanhou. O lateral chileno. Aí o Bruno Henrique ganha na cabeça do Nathan Silva, que é o zagueiro de altos e baixos, né? O pessoal elogia muito tudo. Ele foi, inclusive, o pivô da eliminação da Libertadores. Isso, sim. A jogada foi em cima dele, antes ele fez ali uma outra lambança, poderia ter ele fez o gol contra o Cuiabá. Gol contra o Cuiabá. Gol contra, patético contra o Cuiabá, é um zagueiro de altos e baixos, não é isso tudo. Enfim, mas as pessoas olham só para o lado positivo quando o time está ganhando. Aliás, o Atlético tomou gol nos 6 últimos jogos do Brasileiro. Bruno Henrique ganha na cabeça e aí o Guga ignora a existência do Michael, que faz o gol. E o Flamengo só se defende. Vai contra-atacar. Gente, o Flamengo só teve um contra-ataque do jogo. O do Rodinei no final, que já estava uma bagunça danada os dois times, né? E o Rodinei acerta a bola na trave. O Rodinei totalmente fora de posição. Detalhe, o Flamengo não tinha mais atacante àquela altura. Se o Renato empilhava atacantes quando precisava ganhar do Grêmio ou do Cuiabá, ou sei lá de quem, sem sucesso, né? Ele empilhou defensores e meio-campistas para segurar o resultado. Ok. A estratégia para o jogo foi vitoriosa. Mas o Flamengo não pode ter um time de 200 milhões de reais para jogar assim. Para esse jogo, especificamente, podemos até entender, né? Vindo de uma eliminação vergonhosa pela maneira como perdeu para o Atlético Paranaense, que, aliás, só ganhou 2 jogos com o Mancini, do Atlético Goianiense na estreia e do próprio Flamengo. O resto é empate e derrota, mais derrota do que empate, né? E perdeu para o Santos. E Roberto Valentim, né? Oi? Era Roberto Valentim. Isso, com o Roberto Valentim, perfeito, com o Roberto Valentim. Mas passou o rodo no Flamengo 3-0 do Maracanã. Eu entendo as circunstâncias. Mas achar que essa vai ser a forma do time jogar, pelo amor de Deus. Primeiro que os adversários não vão oferecer ao Flamengo essa possibilidade. Não vão para cima, como o Atlético teve que ir a partir dos 25 minutos, quando tomou 1-0, especialmente. Então você não vai encontrar esse cenário. Tá? Então valeu pela vitória. E o Atlético, uma situação horrível do Atlético. As mexidas do Cuca foram péssimas. Péssimas. Aquela do intervalo é inexplicável. Ele sacar o lateral direito, o Guga, e tendo o Mariano colocar o Zarate na posição, esvaziando o meio-campo quando joga ali o Diego Costa para o ataque, e aí ele começa a se complicar mais, aí tenta corrigir com a volta do Mariano, aí ele tira o Nacho, aí ele tira o Zarate, e o time não tem nenhuma criatividade. O Diego Costa cabeceou 3 vezes, todas elas bolas fáceis para o Diego Alves, de uma perigosa, mas ali lutando, coitado, no meio, nem conseguiu cruzar uma bola na cabeça do centroavante, o Atlético conseguiu. A melhor chance foi uma cabeçada do Arana, né? Que foi no travessão. Então, muito volume, muito tempo de posse de bola, muito tempo no campo de ataque contra o adversário fechado e a dificuldade que o Flamengo enfrenta contra times fechados também. Então, você percebe ali a falta de ideias, a falta de repertório dos técnicos em atividade aqui no Brasil. É muito pobre, futebol muito pobre. E há quem defenda, não, jogo decisivo tem que ser assim feio. Por que tem que ser feio? Não é só questão de beleza, um jogo bem jogado, bons jogadores em campo, gente. O mínimo de estratégia ofensiva, de capacidade de organizar uma jogada. Os times não apresentaram nada, o jogo foi péssimo. E, lógico, o torcedor do Flamengo vibrou muito, porque numa draga danada, empatando com o Cuiabá, perdendo o Fluminense, que também já não ganha mais de ninguém. Ganhou do Flamengo, perdeu para o Santos e perdeu para o Ceará com um homem a mais desde o primeiro tempo. Você ganha do Atlético, é claro que é motivo para o torcedor ficar eufórico. Mas essa não é a forma como você imagina que o time dos 200 milhões, como fala, desde os tempos do Grêmio, o Renato Portaluppi, vai jogar. E o Atlético, uma atuação muito ruim,
né, de um Cuca que depois ainda quis brigar lá na entrada do vestiário, uma cena patética também, né? Alguém vai dizer assim, isso não é um técnico, não, é um técnico nervoso. Né? É um técnico fora de si, né? Como eu falei do torcedor. Não chegou às vias de fato como os torcedores lá, que agrediram o coitado do VAR. Lá. Coitado não, agrediram o VAR. Não. Vai com calma. Vai com calma. Então, também, aquela cena foi lamentável, uma cena grotesca. Mas o Atlético não jogou nada e o Flamengo também não jogou nada. Mas ganhou o jogo. Ganhou o jogo, então ganhou aí um fôlego, mas é muito pouco. O torcedor do Flamengo que achar que isso aí é o que o Flamengo tem que apresentar, eu acho que deveria voltar aos tempos de 2005. Aliás, esse jogo me lembrou muito, sabe o quê? O jogo de 2007. Flamengo e São Paulo do Maracanã. São Paulo era o melhor time do Brasil, e o São Paulo ia ser campeão brasileiro, né? Novamente, já era campeão. Tudo Y. Aí o Flamengo faz um gol com o Ibsen no primeiro tempo e sustenta ali 1-0. E é uma grande festa no Maracanã, porque naquele momento o Flamengo era o time do Papai Joel, na época, como ele é chamado, Joel Santana, jogando com o Jailton de zagueiro, terceiro zagueiro, e ali, daquele jeitinho ali, ganhou do Fluminense 1-0 do gol do Maxi Biancucci, aí ganhou de 1-0, e foi o terceiro colocado, jogando assim. Mas o time tinha limitações, né? Tinha até alguns jogadores que foram para 2009 campeões brasileiros, mas não era um grande time. Tinha vários jogos atrasados, porque o Maracanã estava em obra para os Jogos Pan-Americanos, foi jogar depois, ele foi recuperando, e fez uma campanha muito forte. Mas naquele momento foi a virada, e o São Paulo era o melhor time. Hoje não é esse o cenário para o Flamengo jogar dessa maneira, sabe, de fazer 1-0 e ficar ali no tal do saber sofrer. Valeu para esse jogo, não vale para os próximos. Alguém acha que o próximo jogo contra o Atlético no Paraná, o Atlético vai se lançar ao ataque, depois na sexta-feira o Goianiense vai se lançar ao ataque? Não vai. E o Atlético Mineiro teve que se lançar. Agora, vale muito esse jogo para recortar, botar um quadro, e toda vez que o Arnaldo Ribeiro elogiar os técnicos brasileiros, a gente lembrar desse jogo. Que jogo horroroso! Os técnicos brasileiros são ruins demais. Renato e Cuca. Mas vai ganhar o campeonato. Até o Felipão, já quase aposentado, voltou e ganhou em 2018, porque esse é o nível baixíssimo dos técnicos em atividade no Brasil, apesar das tropas de choque, dos coleguinhas que defendem esses caras aí, assim, incondicionalmente. Futebol ruim demais. Sábado, se esse jogo fosse mostrado para o mundo inteiro como um modelo do que é o Campeonato Brasileiro da Série A, as pessoas cancelariam as assinaturas para não ver. Eu não quero ver, quero ver o Campeonato da Ucrânia, que é melhor do que esse negócio aí. Um jogo horroroso, péssimo, pífio. E o Gabigol não está jogando nada porque o time não favorece ele. O time favorece o quê? Aos zagueiros. Léo Pereira e Gustavo jogaram bem por quê? Protegidinhos ali, espaço curto, tirando bola, o adversário não criava nada. Agora, difícil para o zagueiro jogar lá em cima, pressionando o adversário, que é como o Flamengo deveria jogar sempre. Exceto nesse jogo, até compreendo. Mas essa não pode ser a proposta do Flamengo. O Flamengo não pode virar o time do Abel Ferreira. Era só o que faltava. Qual?